Irmãos, vamos seguir o nosso estudo desta revista que foi escolhida aqui, Vencendo, então, a Crise. É uma revista da SOCEP, nós estamos vendo de forma avulsa algumas lições aqui desta revista. Falamos já sobre ansiedade, falamos já sobre todas as coisas cooperarem para o nosso bem, falamos sobre como vencer, como lidar com a adversidade, e hoje falaremos da luta contra a hipocrisia e contra o orgulho. Talvez você pense por que esse tema, hipocrisia e orgulho, está aqui colocado em dias de crise, né? Nessa revista que trata sobre como vencer a crise. Porque muitas das crises são atrapalhadas de serem vencidas justamente por conta da nossa hipocrisia e do nosso orgulho. Quantos são os problemas que nós enfrentamos, que o nosso orgulho nos impede de admiti-los, nos impede de clamar por socorro, nos impede de reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos. O nosso orgulho, então, nos deixa ainda mais afundados na crise. Então, nós precisamos abrir mão da hipocrisia, abrir mão do orgulho e vencer, assim, a crise, as muitas crises que enfrentamos em nossas vidas. Para nós já refletirmos e pensarmos um pouquinho, eu vou lançar essas perguntas agora, vamos fazer a exposição do nosso conteúdo e tentar, então, pensar nessas colocações aqui, e isso é para que você pense, para que você, em seu coração, já seja, em alguma medida, cutucado aí pelo Senhor. Como que nós vencemos a hipocrisia? Essa é a primeira pergunta para a gente discutir e pensar. Como que eu venço a hipocrisia? Segundo, você se sente espiritualmente superior a algum irmão da sua igreja? Você se vê, em alguma medida, superior aos seus irmãos, mais crente do que eles, mais fiel do que eles? Pense nisso. Qual a relação entre hipocrisia e o orgulho religioso? Vamos pensar, então, nessas perguntas que estão aqui na nossa aula, nos pontos para nós discutirmos, e vamos, então, agora expor o nosso conteúdo. Eu mandei no WhatsApp para muitas pessoas aí as imagens da nossa revista. Eu não sei, obviamente é natural que alguns estejam conectados e não estejam aí na minha lista de contatos para enviar as mensagens. Mas se você que nos acompanha, conhece algum membro da nossa igreja, ou tiver interesse de ter também essas imagens da nossa revista, manda mensagem aqui no chat, tem irmãos da nossa igreja vendo, talvez deixe o seu telefone e esse irmão, então, encaminha para você aí o conteúdo que nós disponibilizamos para os membros e para as pessoas que congregam aqui conosco. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia lá no texto de Mateus, capítulo 23, versículo de número 27, está aqui na nossa revista, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Esse é o primeiro verso, falando aí sobre a hipocrisia. E o segundo verso, em Lucas 18, verso 11, Lucas capítulo 18, verso 11, falando acerca do orgulho religioso. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, esses serão os dois textos tratando dos dois assuntos aqui que falaremos. Falaremos, então, primeiro da hipocrisia e depois do orgulho religioso. O que é hipocrisia? Então, o autor nos traz uma definição, eu quero compartilhar com vocês. Hipocrisia significa, no grego, a arte de representar, de interpretar um personagem. No Novo Testamento, hipócrita é aquele de religiosidade brilhantemente externa, mas sem correspondência interna. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, verso 3. Os fariseus serão aqui acusados, né, desta hipocrisia, de serem eles hipócritas, de serem eles estes que
falam aquilo que é correto, mas não fazem, não praticam. Então, nesta ideia de hipocrisia, eles são atores. Eles propõem um estilo de vida, atuam como se estivessem cumprindo esse estilo de vida, fazem isso diante dos holofotes, diante dos olhares dos seus espectadores, mas por dentro, na sua intimidade, eles não seguem e não praticam, não pensam em absolutamente nada daquilo que estão dizendo. É muito triste nós vermos o comportamento de cristãos hipócritas, atores, que atuam como personagens piedosos. Isso é muito triste. O que não significa dizer, irmãos, que nós devemos externar toda a nossa pecaminosidade. Veja, alguns pensam o seguinte: o remédio para a hipocrisia, pastor, é a gente ser o que, a gente demonstrar o que nós verdadeiramente somos. Então, a gente tem a nossa primeira pergunta, né? Como vencer a hipocrisia? Alguns vão dizer o seguinte: não, pastor, eu vou cometer meus pecados e não vou ficar fazendo média para ninguém, eu sou assim mesmo e não vou me importar com o que as pessoas dizem. Irmão, ok, isso você resolve o problema, você não está sendo falso, não está sendo hipócrita, mas os seus pecados não estão glorificando a Deus. O melhor remédio para a hipocrisia, no caso, é você mudar de vida, né? Então, a pessoa vira e fala assim: não, pastor, eu falo palavrão mesmo, então, quem quiser conviver comigo, não é porque eu sou da igreja que eu vou ficar atuando com um linguajar diferente, porque isso vai ser hipócrita, eu sou sincero mesmo, falo o que vem na minha cabeça, não vou ficar fazendo média para ninguém. Irmão, ok, você pode não pecar pela hipocrisia, mas o seu pecado de falar palavrão continua lá. Então, se você prefere, se você quer efetivamente agradar a Deus, se esse é o seu desejo, então muda a sua situação de pecado e glorifica o Senhor por meio dela, né? Cuidado, então, com essa ideia de querer ser muito sincero e mostrar ser, isso aqui é o que eu sou, como se mostrar a sua pecaminosidade também não fosse um problema. Ser hipócrita é um problema e externar a nossa pecaminosidade também é um problema. É problemático você ter pecados de tal medida, de tal maneira, que você, na sua sinceridade, entristece a Deus, escandaliza seu irmão. Quero falar um pouquinho desse termo, escandalizar ao irmão. O escândalo tem a ver com o fazer tropeçar e não com a admiração contrária. Talvez se nós pensássemos aqui num contexto de igreja de 50 anos atrás, a minha condição aqui de estar com uma camisa, sem uma gravata, sem um paletó, poderia gerar algum desconforto nos crentes, irmãos nossos, de anos atrás, de 50, 60 anos atrás, talvez. E talvez alguns usariam a palavra escândalo para isso. Olha, você está escandalizando o seu irmão porque você não está de terno e gravata. Irmão, essa não é a palavra correta para justificar o nosso espanto em relação a usos e costumes. A palavra escândalo tem a ver com fazer tropeçar. Então, eu não estar de terno e gravata não faz ninguém tropeçar. Pode gerar um incômodo, uma insatisfação, um descontentamento por parte de alguns irmãos? Pode. Isso é preocupante? É. Eu devo ter cuidado com isso? Sim. Mas o nome disso não é escândalo. O nome disso pode ser chamado de desamor, de falta de consideração pelo meu irmão, qualquer outra coisa, menos a ideia de escândalo, porque a minha vestimenta não fará o outro tropeçar nesse exemplo que eu estou dando. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Algumas atitudes nossas levarão, de fato, irmãos a se escandalizar. Que atitudes são essas? São aquelas que incentivam, motivam as pessoas a tropeçarem ou atrapalham o bom desenvolvimento da vida cristã deles, consequentemente, eles tropeçam mais por conta de atitudes nossas. Exemplos, muitos que a gente pode dar. Eu sou um pastor, líder da igreja. Os adolescentes da minha igreja olham para mim, para o meu comportamento, de forma diferente. E terão em mim um grande exemplo de conduta para a vida deles. Se eles me verem falando um palavrão, eu estou causando escândalo neles. Por quê? Porque ao me verem falando um palavrão, talvez eles sejam motivados a pensar erroneamente,
mas pela imaturidade de um adolescente, a pensar o seguinte: se o meu pastor faz, eu posso fazer também. Então, veja, a imaturidade de um adolescente que ainda não entendeu as suas responsabilidades, as suas obrigações, os seus deveres diante do Senhor Jesus Cristo, faz com que eles, ao observarem o comportamento dos adultos, dos pais, dos seus líderes, eles admitam isso como uma prática correta para a sua vida. Então, de repente, ao me verem falando um palavrão, ao me verem chegando, talvez, na igreja com uma roupa qualquer, vestido de qualquer jeito, talvez isso vai os conduzir ao tropeço. Em que sentido? Se o meu pastor se veste assim de qualquer jeito, então não tem problema eu usar qualquer roupa em qualquer lugar. Veja, isso é o escândalo de fato que a Bíblia trata. Eu estou sendo pedra de tropeço para aquele que é imaturo. A imaturidade, então, daquele adolescente que me viu tropeçar, que me viu errar, vai conduzi-lo, incentivá-lo, motivá-lo ao tropeço, à queda. Ah, se o meu pastor se comporta desse jeito, eu também posso. Se o meu pai se comporta desse jeito, eu também posso. Agora vamos pegar o mesmo exemplo para mostrar o que não é escândalo. Vamos imaginar então que você, um crente maduro em Cristo Jesus, que já entendeu as suas responsabilidades, os seus deveres, independente do seu líder, vê então o seu pastor falando um palavrão. Você não vai tropeçar por isso. Você não vai passar a falar palavrão porque você viu um líder da igreja falando. Você já é maduro. Você olha e fala: que pena, que triste. Vou orar pelo meu pastor, vou orar pelo meu presbítero, mas isso não vai te fazer tropeçar. Isso vai gerar em você indignação? Vai. É um líder, é um presbítero, é um pastor falando de uma forma que não glorifica a Deus, mas isso não é escandalizar você. Qual é o meu erro em relação a você se isso acontecesse? O erro está ligado na questão da minha falta de amor. Se eu gerei no coração do meu irmão a tristeza por me ver pecar, e se eu não estou preocupado com isso, eu não estou escandalizando o meu irmão, eu estou, na prática, entristecendo o meu irmão, e esse é o pecado que eu estou cometendo. Então, veja que a mesma atitude, ela pode ser olhada e vista por um adolescente como uma situação de escândalo. O meu erro incentivou outro a errar. Mas em relação, talvez, a um outro irmão, isso me fez, em relação a ele, apenas entristecê-lo, o que também é pecado, mas são pecados distintos. Então, eu quis mostrar aqui uma diferença entre a ideia do escandalizar e a ideia do causar tristeza para os meus irmãos. Ambos são pecados, ambos devem ser tratados com muito carinho, com muita atenção. É claro, irmãos, que todas as nossas atitudes devem ser muito bem pensadas por um prisma mais amplo possível. Eu estou fazendo algo que leva outros imaturos ao pecado, devo me abster disso. Eu estou fazendo algo que entristece os meus irmãos, a minha comunidade de fé, a tradição da minha igreja, então eu devo me abster disso. Eu estou fazendo algo que entristece a Deus, então eu devo me abster disso. Ignorar essas coisas, falar, eu vou viver, eu sou isso aqui mesmo, essa é a minha sinceridade, não pense que isso glorifica a Deus. Né? Quando nós nos privamos de alguns comportamentos em relação a demonstrar amor pelo nosso irmão, pelo imaturo, para que ele não caia, pelo que pensa diferente, para que ele não se entristeça com o meu comportamento, isso não quer dizer que eu serei hipócrita. Significa dizer que eu serei alguém que se preocupa com o meu próximo, que o ama ao ponto de saber renunciar comportamentos, saber renunciar a alguma situação para glorificar a Deus por meio da minha relação com o próximo. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui para poder responder vocês aí na medida do possível, tá? Ok. Alguns comentários a gente não consegue ler tudo, tá, irmãos? O Paulo, eu vou aproveitar aqui o seu comentário, tá? Acho um escândalo um cristão ir de bermuda na igreja, em dia de escola dominical ou culto. Veja,
olha, esse é um uso incorreto da palavra escândalo, né? Pastor, isso significa o quê? Que eu posso ir de bermuda para a igreja? Veja, intrinsecamente é um pecado? Não. Mas se eu entristeço alguns irmãos por isso, então eu não vou. Então, observe que eu deixo de ir de bermuda, não porque eu vou gerar escândalo, porque, convenhamos, ninguém vai tropeçar porque me viu de bermuda. Ninguém vai passar a pecar porque me viu de bermuda, exceto se as minhas pernas forem muito bonitas e gerarem algum tipo de desejo ilícito por parte das irmãs. Do contrário, eu não vou fazer ninguém pecar. Então, o meu pecado, o meu erro não foi pelo escândalo. Talvez o meu erro tenha sido por conta de eu ter entristecido os meus irmãos. Uma observação importante, irmãos, em relação à vestimenta, né, já que foi colocado o exemplo aqui da bermuda. Irmãos, eu penso que o nosso ir à igreja, não ir à igreja, a forma como nós nos comportamos, falamos e nos vestimos, aponta a importância que damos para o momento em que estamos vivendo. Veja, ninguém vai arrumado na padaria comprar pão. Você sai arrumado para ir para o trabalho. Consequentemente, depois do trabalho, você passa na padaria arrumado, bem vestido. Mas se você estiver em casa, tranquilo, e simplesmente for na padaria comprar um pão, você não vai se arrumar para isso, porque não há menor importância em ir à padaria comprar pão. Quando você vai à igreja, quando você vai glorificar a Deus na casa do Senhor, em comunhão com seus irmãos, a vestimenta vai apontar para o grau de importância que você dá para aquele momento. Então, se aquele momento é efetivamente importante, relevante para você, a sua vestimenta vai apontar isso. Eu não quero dizer com isso que a vestimenta A, B, C ou D é aquela que vai dizer ser importante. Por que eu estou colocando isso? Eu louvo a Deus pela condição de ter uma camisa social. Para mim, este momento é um momento importante, que exige de mim uma camisa, uma calça, eu estou de calça aqui, um sapato. Então, dentro da condição que o Senhor me abençoou e do que eu posso fazer, eu glorifico a Deus dando importância para este momento, colocando neste dia que para mim é especial, para este momento de comunhão com os irmãos e edificação da palavra que é importante e especial, eu coloco, então, a melhor vestimenta que eu posso. Pastor, mas o irmão não tem recurso para uma camisa social. Ele pega uma camiseta que ele tem lá, branca, que sobrou do uniforme da escola e vai para a igreja. Ok, irmão, essa é a melhor roupa. Quando você abre o seu guarda-roupa e você pensou, eu preciso de uma roupa especial para um momento importante, essa foi aquela que Deus te permitiu ter e usar, louvado seja Deus, não tem problema não. Pastor, eu não tenho a condição de ter uma calça bonita, eu não tenho a condição de ter um sapato bonito, mas eu tenho aqui, pastor, uma bermuda, eu tenho aqui um tênis, pastor, é o melhor que eu tenho. Louvado seja Deus, irmão, não tem problema não. Né? O que eu quero colocar para nós observarmos não é o tipo de roupa, se é camisa polo social, se é com gravata ou sem gravata, se é com terno ou sem terno, mas é o nível de importância que nós damos para o momento em que nós estamos participando. Se eu entendo que o estar na igreja é um momento importante, a minha roupa tem que dizer o mesmo. Essa é a roupa que eu uso para momentos importantes? Se é, dentro do melhor que Deus me deu, dentro da melhor das minhas condições, do melhor dos meus recursos, do melhor que eu tenho ao meu alcance naquele momento, essa é a roupa para um momento importante, é ela que eu estou, louvado seja Deus. Né? Se não, a minha roupa estará, talvez, traduzindo a importância que eu dou para aquele momento. Se aquele momento para mim não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum, então eu vou de qualquer jeito. Então isso, claro, não vale só para roupa, vale para tudo, né? Vale para tudo que nós estamos, a forma como nós estamos nos comportando. Como é que você está na sua casa agora? Esse é um momento importante para você? Então você está adequadamente preparado para esse momento? Louvado seja Deus. Pastor, dentro das condições do que eu posso, eu tenho uma câmerazinha ruim aqui, eu tenho um computadorzinho ruim, só consigo ter a minha imagem do celular, eu estou sentadinho aqui, aprendendo com o Senhor, louvado seja Deus, essa é a condição que Deus te deu, amém. Mas se você tem uma condição melhor, está todo relaxado, esparramado,
talvez o seu comportamento, a forma como você está, aponte muito para o nível de importância que você está dando para este momento. Então, irmãos, quando eu penso em vestimenta, eu não penso necessariamente no tipo de vestimenta. Se é calça ou se é bermuda, se é tênis ou se é sapato. Mas no nível de importância que nós damos para aquela situação. Se estar no culto para mim é algo extremamente importante, e no meu entendimento o é, eu abro meu guarda-roupa e vejo, para esse momento tão importante, o que eu posso usar de melhor. Se eu só me restou uma bermuda, louvado seja Deus. Vou com ela. Se só me restou uma camiseta lá de malha mesmo, simples, amém, eu vou com ela. Mas se eu tiver condição de ter roupas melhores, irei com roupas melhores. Não porque as minhas roupas melhores dirão sobre o meu caráter, elas não dizem, mas elas dizem sobre a importância que eu dou para o momento e para o lugar onde eu estou indo. Estar na casa do Senhor, em culto ao Senhor, é algo importante, é algo relevante, merece de nós o nosso melhor. Se o seu melhor é um sapato furado, louvado seja Deus. Senhor, me abençoe no próximo mês, para que eu tenha um sapato melhor. Senhor, me abençoe no próximo mês, para que eu tenha uma camisa melhor. Senhor, me abençoe no próximo mês, para que eu tenha um perfume melhor. Mas, Senhor, se eu não tenho nada disso hoje, eu quero abrir o meu guarda-roupa e tirar o melhor do que eu tenho, para colocar, porque esse momento é tão importante, é tão especial na minha agenda, que eu quero colocar à tua disposição o que eu tenho de melhor. Ok, irmãos, vamos lá. É claro que da vestimenta também tem o problema da sensualização, tem o problema de você colocar uma roupa transparente demais, decotada demais, que mostre a perna demais, que marque o corpo demais. Ok, tudo isso daí, pensem também, né? Pode não ser uma bermuda, mas ser uma calça extremamente injusta, que vai levar pessoas a pecar. E é escândalo mesmo, porque você levou outro para tropeçar, né? Vamos lá. Vamos caminhar aqui. Os irmãos estão discutindo aí sobre roupa, fiquem à vontade. Eu já dei meu parecer sobre o assunto, né? Coloquei aqui algumas observações, e todas essas considerações que eu fiz no princípio é para que a gente pense um pouquinho aí nessa questão, né, do que é hipocrisia ou não, né? A hipocrisia tem muito mais a ver com o nosso coração do que com aquilo que a gente externaliza, né? Só que o que a gente vai externalizar, por vezes, reflete muito aquilo que está lá dentro, né? Então, vamos lá. Problemas aí da hipocrisia dos fariseus. Eles não entram e nem deixam entrar no reino. Vamos, então, para o texto de Mateus 23, e lá a gente vai ter uma lista grande daquilo que o Senhor vai acusar nos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus vai fazer uma acusação, né? Vocês não deixam entrar no reino, né? Não deixam entrar no reino de Deus, porque colocam para o reino físico uma série de impedimentos. Os fariseus faziam isso, né? Existia, então, uma aparência religiosa que aqueles que não a cumprissem e não se enquadrassem não poderiam entrar. Então, quando você pensa numa ideia de reino físico, o povo de Deus reunido, e quando a gente pensa em reino de Deus exposto nos evangelhos, é uma realidade dupla. Ora está falando da entrada no reino dos céus, ora está falando de reino de Deus como sendo esse ajuntamento do povo aqui na terra. Os fariseus, então, eles impediam as pessoas deste estar junto com o povo de Deus, fazendo parte do reino, porque algumas pessoas não se enquadravam dentro do estereótipo que eles queriam, e ao mesmo tempo eles próprios não estavam entrando no reino dos céus. Jesus então faz aqui uma troca, um trocadilho de palavras, falando de duas realidades do mesmo reino. O reino de Deus é presente, temporal aqui na terra. É a nossa igreja, é o povo de Deus reunido. Nós já vivemos, experimentamos este reino de Deus, estamos como súditos debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo. E a nossa morada, a morada deste reino é a morada celeste. Os fariseus não entrariam na morada celestial e estavam impedindo, pela sua hipocrisia,
aqueles que queriam fazer parte do reino terreno de fato fazerem, porque não atendiam aos padrões e expectativas que eles estavam colocando. Jesus, então, chama atenção. Vocês nem entram, nem deixam entrar. E também, obviamente, o comportamento deles desmotivava outros a professarem a fé no Senhor. Isso vale para nós, irmãos. Se nós temos um comportamento que desagrada a Deus e ofende ao meu próximo, dificilmente as pessoas desejarão fazer parte deste reino terreno, né? Por que eu estou fazendo essa mesma colocação de reino terreno e reino celestial, fazendo essa distinção? Porque a pessoa pode olhar e falar, eu não quero congregar numa igreja em que as pessoas têm comportamento tão estranho àquilo que a palavra diz. Então, a ideia de reino terreno, a pessoa observou a igreja, observou o comportamento dos crentes e falou, não é isso que eu quero. No entanto, a fé dessa pessoa pode ser genuína e, efetivamente, ela crer no Senhor Jesus Cristo e fazer parte do reino dos céus. O convite correto é que nós, como cidadãos dos céus, nos comportemos aqui na terra deste modo. Cidadãos que glorificam a Deus, assim motivaremos as pessoas a desejarem estar na igreja e, ao mesmo tempo, estaremos nós relacionados para aqueles que estarão no novo céu e nova terra e facilitaremos também esse convívio dessas pessoas conosco no reino de Deus aqui na terra. Ok? Vamos lá. Segundo problema destes, a sequência do texto, eles tinham um problema na caridade. A caridade deles era de palavra, mas não de verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Os fariseus iam lá, queimavam as casas das viúvas, e para justificar o seu pecado, eles faziam belíssimas orações pelas viúvas, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês oram aí pelas viúvas, mas ajudar que é bom, vocês não ajudam. Então, a caridade nas palavras é muito linda, orar pelo necessitado é muito bonito, mas se você não faz nada por ele, então é hipocrisia. Não há sinceridade na sua preocupação com este que precisa. Nós vivemos, irmãos, dias de caridade muito hipócrita, infelizmente. É muita gente falando de preocupação com isso e com aquilo, mas sem atitude prática nenhuma e verdadeira em relação a essas coisas. É muito bonito a gente falar da vida e a pensarmos apenas por um prisma, por um lado, e não pensarmos na totalidade. O ser humano, ele vive de muitas coisas, e ele é concebido, formado de muitas áreas em sua vida que são necessárias. Ele precisa da saúde hospitalar, da saúde econômica, ele precisa da saúde emocional, mental. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas. Quando eu digo que eu me importo realmente com uma pessoa, claro, eu penso na saúde física, no sentido mais ligado à questão sanitária. Sim, eu tenho essa preocupação. Mas eu tenho a preocupação também com o alimento dela, eu tenho a preocupação com o bem-estar emocional dela, eu tenho a preocupação com o bem-estar espiritual dessa pessoa. Defender uma área e esquecer a outra é hipocrisia. É dizer que eu me importo muito com o meu irmão quando isso, na verdade, quando isso não é verdadeiro. Não, me importo muito com a vida espiritual do meu irmão, mas pouco estou preocupado com a condição de saúde física dele, com o alimento dele, com a condição até mesmo emocional dele. Então, tenhamos esse cuidado, né? Ao levantar bandeiras, pensemos no todo, defendamos situações em que todas as áreas possíveis possam ser atendidas. Uma em detrimento da outra não aponta para um cuidado real das pessoas. A gente não é só comida, a gente é comida, diversão e arte, né? Já dizia o Rock, e não tomem isso como incentivo para se apegarem ao compositor. A gente não é só o corpo, a gente precisa do alimento, a gente também não é só alimento, a gente precisa do cuidado mental, a gente também não é só entretenimento e alegria, a gente também tem a parte espiritual. Pensemos no homem como um todo e busquemos meios para ajudá-lo como um todo, né? Senão nós teremos problemas sérios. Qualquer pensamento diferente desse que enfatiza apenas uma área é uma preocupação tanto quanto hipócrita.
Então, eu me preocupo com a economia do camarada, mas não me preocupo se ele vai sobreviver para desfrutar dela. Então, me preocupo com ele viver para desfrutar, mas não me preocupo se ele terá o que desfrutar depois disso. Então, eu digo que ele vai ter comida e vai ter saúde, mas não me preocupo se haverá condições espirituais desse camarada seguir ou uma boa condição de saúde mental para que ele sobreviva. Cuidado ao levantar bandeiras. Pense em diversos prismas, possibilidades, senão o seu discurso é um tanto quanto hipócrita. Esse era o problema dos fariseus, um discurso hipócrita. Falavam acerca das necessidades das viúvas, faziam belas orações por elas, mas na prática não estendiam a mão para ajudá-las, pelo contrário, o que podiam fazer para desfavorecê-las, faziam. Santificação e arrecadação. Leitura agora do verso 16 em diante. Ai de vós, guias cegos, que dizeis quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário ou o que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta do altar ou o que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, por ele, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do heno, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus vai chamá-los de cegos, né? E vai colocar essa questão aqui financeira, né? Olha que interessante. O juramento que estava ligado simplesmente ao lugar, né? Eu juro pelo santuário de Deus. Para o fariseu aquilo não tinha valor nenhum. Ele olhava e falava, não, mas isso aí não conta. Agora, quando a pessoa fazia um juramento e colocava a questão da oferta, não, olha, eu juro que se eu tiver tal coisa, eu darei a oferta A, B, C ou D, aquele juramento passava a ter mais valor e tinha que ser exigido o cumprimento daquilo. Então, quando o juramento estava ligado a uma vida mais piedosa, aquilo não tinha valor nenhum. Quando o juramento estava ligado a questões financeiras monetárias, aquilo ali passava a ter grande relevância para o fariseu. E Jesus diz, olha, isso é hipocrisia demais, né? Vocês só estão preocupados com os ganhos financeiros, né? Então, me faz pensar um pouquinho nesses votos e campanhas que há em igrejas neopentecostais, né? Se eu fizer um voto a Deus por uma vida de mais oração, por uma vida de jejum, por uma vida de maior comprometimento com o reino, parece que nas campanhas de hoje isso não vai ser muito aceito, né? Parece que esse meu voto não vai dar lá muito certo, não vai agradar tanto a Deus. Mas se o meu voto for acompanhado com 7 ofertas mensais de R$100, aí sim, aí vai ser um voto válido que glorifica ao Senhor. Isso é hipocrisia, né? E essa era a forma como os fariseus estavam fazendo. Então, Jesus deixa claro para eles, aquilo que está no altar e o próprio altar são tão valiosos um tanto o outro, né? Jesus não descarta a possibilidade de você ofertar, de você contribuir, mas coloca que você atribuir peso e valor a uma coisa em detrimento da outra é um tanto quanto errado. E foi o que os fariseus estavam fazendo, né? Eles estavam dando o dízimo, e o que é correto, Jesus não fala que eles deveriam abandonar isso, pelo contrário, ele diz no verso 23, devias fazer essas coisas, vocês de fato continuariam, deviam continuar dando o dízimo, mas sem esquecer da justiça de Deus, sem esquecer aí da justiça, da misericórdia e da fé. Então, Jesus em nenhum momento aqui está sendo contra o contribuir, ofertar e fazer votos envolvendo até questões financeiras. O que ele está colocando é que isso é tão importante quanto a justiça, a misericórdia e a fé. Então, chama a atenção dos fariseus para esta hipocrisia. Guias de cegos, Jesus chama a atenção deles desta forma também, falando acerca da hipocrisia. São formalistas, exibem um formalismo como
meio de influência, ostentando a piedade que não possuem. Os fariseus davam dízimo de mínimas coisas, mas estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Por isso, Jesus os classificou como cegos, que coavam mosquitos e engoliam camelos. Veja o verso de número 24. Guias de cego que coais o mosquito e engolis o camelo. Estão tão atentos a coisas mínimas, como era dar o dízimo dos temperos, né? Imagina você pegar lá e imaginar, né? Eu tenho uma quantidade de tempero aqui, eu vou pesar, encontrar 10% da grama de cada temperinho que eu tenho em casa e vou entregar lá de dízimo. Ok, você está lá cuidando dos mosquitos, o mínimo da coisa, mas está deixando passar camelo, e isso não glorifica a Deus. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Do contrário, estamos guiando cegos, né? Cegos porque não enxergam os pecados maiores que nós temos. Vejam, irmãos, há necessidade de nós não sermos fariseus, né? Olharmos com muito carinho aquilo que mais tem gerado em nós revolta. O pecado do meu irmão não pode me trazer mais descontentamento do que o meu próprio pecado. Né? Quando Jesus acusa os fariseus desse problema da hipocrisia, ele está dizendo: vocês estão preocupados com mosquitos, que são os pecados dos outros, e deixando passar camelos gigantescos, que são os seus próprios pecados. O meu pecado deve me incomodar muito mais que o pecado do meu irmão. Eu devo caçar moscas em mim, no meu pecado, tentar tratar ao máximo e não ficar observando os pecados dos meus irmãos, né? Ser muito duro e rigoroso comigo mesmo e ser muito compassivo com o meu próximo. Senão, eu vou estar lá pegando camelo no meu irmão, pegando mosquitos em meu irmão, enquanto há camelos enormes, de pecados enormes que têm que ser tratados em mim e que não causam a mesma indignação. Então, olhar para o meu irmão e ficar indignado pela postura A, B, C ou D dele, ok, isso em alguma medida pode e vai acontecer, mas se isso acontecer, esteja disposto a ser tão duro e tão rigoroso e tentar peneirar e coar tão bem os seus próprios pecados, né? Façamos isso. Senhor, eu quero ir no mínimo detalhe em mim, para talvez, tratando do meu pecado, até os camelos do outro passem em alguma medida. Vamos lá. Item 6, túmulos caiados. Jesus vai chamá-los desta forma. O texto segue: há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Olha que duro o discurso do Senhor Jesus com eles, né? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Jesus bate nesses homens por conta da hipocrisia de forma muito dura. Vocês são hipócritas, são túmulos. O túmulo caiado era aquele que a pessoa ia lá, preparava o túmulo, enchia de cal em volta. O cal tinha a função de vedação, até para não exalar mau cheiro, mas o cal tinha a função também, claro, de embelezar o túmulo, né? A gente já pintou, com certeza, alguma coisa com cal, né? Você dissolve o cal de pintura lá na água e pinta um muro, pinta uma calçada, um poste, e aquele cal bonitinho, branquinho, deixa a situação ali toda, traz um ar de limpeza, né? De estética muito bela, e Jesus fala: vocês são desse jeito, olha por fora, ou coisa caiada, né? Bonitinha, limpinho, clarinho, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, né? De cadáveres, estão apodrecendo. Essa é a situação de vocês. E nós temos que ter o cuidado para não sermos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo da mesma maneira, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Que nós não sejamos encontrados assim. Que nós, muito pelo contrário, por dentro estejamos na mesma medida dos de fora.
Aqui entra aquilo que eu estava falando na nossa introdução, né? Ah, então não sei, pastor, qual a solução da hipocrisia? É eu ser tão podre por fora quanto eu sou por dentro. Não, não é isso. A solução da hipocrisia é você mudar por dentro também. Se por fora você está lindo, está bonito, glória a Deus, continue assim. Né? Se com a sua vestimenta, com o seu linguajar, com o seu comportamento, com o seu trato das contas com as pessoas, você tem sido um belo crente, louvado seja Deus, seja assim por dentro também. Não é para fazer o contrário, né? Já sei, vou me livrar da hipocrisia. Você é tão podre por fora quanto eu sou por dentro. Não faz isso, não. Seja tão lindo por dentro quanto você é por fora, e isso vai glorificar o nosso Deus. Vamos lá. Ok, eu tô dando uma olhada aqui, eu tô vendo que vocês estão interagindo mais entre vocês do que comigo, né? Fiquem em paz, não tem problema. Preste atenção na aula, a gente vai caminhando aqui. Quem tiver pergunta, coloque em caixa alta aqui, pastor, e põe a pergunta o mais curto possível para facilitar a minha leitura, tá? Orações inúteis. A oração deles era bem elaborada e repetitiva. Não se endereça a Deus, mas destina-se aos espectadores. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Irmãos, olha aqui a forma como Jesus vai tratar com eles, né? Falando das orações. Mateus 6, 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Pastor, é errado a gente orar em público? Não, é errado a gente orar pro público. Vou repetir. Pastor, é errado orar em público? Não, é errado orar para o público. Não há nenhum problema em você, se necessário for, orar na praça ou orar na sinagoga. O problema não é isso. O problema é que aqueles homens queriam orar na praça e na sinagoga para serem vistos. A praça e a sinagoga não é o problema da questão. Se você precisar orar numa praça, numa rua, numa escola, num hospital, não há mal nisso. O problema é você falar, olha, o que está cheio agora é um hospital, então deixa eu ir lá orar no hospital para ser visto, porque o público lá é maior. No canto das praças, o canto das praças era onde você tinha ali também um encontro das muitas ruas. Então, nós estamos falando de um contexto de pequenas ruas, pequenas vielas, que se encontravam em cantos das praças. Esses cantos das praças, então, eram os lugares onde concentrava maior número de pessoas. O fluxo se dava ali. Então, eles iam orar lá para serem vistos. O problema não estava em ser na praça. Se necessário for orar na praça, oremos, né? Se você passa por uma situação e está numa praça, tem que orar, ora por isso. Agora, se você falar, não, quero orar aqui na praça, porque vai ter muita gente que vai ver a minha oração e vai ficar admirado com o quanto eu oro muito bem. Olha que interessante, né? O autor colocou aqui, eu gostei muito, né? Destina-se aos espectadores e não a Deus. A gente às vezes ouve assim, né, pastor? Eu queria orar com umas palavras mais bonitas. Irmão, essa é uma oração hipócrita que não glorifica a Deus, né? Você está preocupado com os espectadores. O que as pessoas vão dizer dessa minha oração, pastor? Qual vai ser o comentário que farão dessa minha oração? Será que eu vou agradar as pessoas? Isso é triste. Isso é preocupante. Né? Nossa oração deve ser sincera, com a nossa simplicidade de palavras, sem se preocupar em usar um termo diferente para tratar com Deus apenas por conta das pessoas. Volto a dizer, então eu vou falar com Deus de qualquer jeito, pastor? Não, claro que não. Só que você não vai falar com Deus de qualquer jeito, nem na igreja, nem nas praças, nem mesmo na sua casa. Deus continua sendo Deus, mesmo com a porta fechada do seu quarto. Deus não é um parceiro que você vira e fala, ei, mano, tudo bem, fechamento, tá tudo certo aí, tudo jóia aí no alto. Não. Você está falando com Deus. O mínimo de reverência é exigido. E essa reverência que você já tem em casa, você então traz para o público. Então, veja, o que Jesus está colocando aqui, não é que nós não devemos orar, mas é que nós não devemos orar para as pessoas verem. Né?
E não é que a gente deve orar de qualquer jeito. Ao Senhor, nós estamos nos dirigindo em oração. Façamos com reverência, façamos da melhor forma possível. Quando a gente pensa, então, em orar com melhores palavras, eu não preciso ter essa preocupação por conta das pessoas que vão me ouvir, mas por conta da grandeza do Deus com quem eu estou me relacionando. Senhor, eu quero me relacionar contigo da forma como o Senhor merece. Então, eu quero ter um vocabulário que seja digno da minha conversa com o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas. Eu quero me dirigir a Ti de forma respeitosa e eu quero glorificar a Ti por meio da minha linguagem. Irmãos, o falar difícil para aparecer para as pessoas entristece a Deus. Agora, o ter um bom vocabulário com uma boa... com um bom uso das palavras, um respeito à gramática, é algo que glorifica a Deus. Deus nos deu a linguagem. A linguagem é bênção do Senhor para a comunicação. Descer o nível simplesmente para comunicar de qualquer jeito e ser acessível, não glorifica a Deus. Senhor, o Senhor nos deu a capacidade da linguística, nos deu a capacidade da gramática, nos deu a condição de nos comunicarmos com excelência uns com os outros. Nós queremos aprender e nos valer disso, para a glória do Senhor. Então, começa a levar a sério suas aulas de português. Não para aparecer para os outros, não para que as pessoas vejam e falem, nossa, como ele fala bem, como conjuga bem os verbos. Não, não é para isso. Mas é para que você glorifique a Deus por meio do belo presente que ele nos deu, que é a comunicação por meio da linguagem. Faça isso com excelência. Mais uma vez, quando o texto está falando, chamando a atenção dos fariseus que eram hipócritas nas suas orações, que faziam um discurso bonito para o povo, não é para você olhar e falar, então já sei, pastor, resolvi o problema da hipocrisia. Vou falar de qualquer jeito. Vou trocar tudo, vou conjugar os verbos tudo errado mesmo, mas fomos, mas vai, e o problema... Não, irmão, não é isso. A ideia é que você faça o melhor para a glória de Deus. O Senhor me abençoou com a linguística, quero usá-la com excelência para a tua glória, sem me importar com aquilo que as pessoas vão pensar a meu respeito, mas glorificando a ti por meio da oratória e da linguística. E por fim, a acusação da hipocrisia, o amor hipócrita, né? Paulo vai dizer, né, que o nosso amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. No amor, fingimento do amor é a mais dolorosa falsidade, a mais cruel das ingratidões, né? Que o nosso amor também não seja hipócrita, que eu não diga que amo apenas em palavras, mas demonstre isso efetivamente em ações. O orgulho religioso. Nós falamos muito sobre orgulho religioso quando estudamos o Sermão do Monte, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Que é essa ideia de orgulho religioso que a gente vai tratar agora, que era um problema sério dos fariseus também. Agora eu convido você para ir lá em Lucas, capítulo 18. O orgulho religioso tem a ver com a ideia de eu encontrar méritos em mim que me justifiquem a estar no céu. Então, Jesus vai advertir os fariseus. Lucas capítulo 18, verso 9 em diante. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então, veja, este é o orgulho religioso. Eu confio na minha religiosidade, nas minhas obras, e quase que reivindico a Deus um lugar no céu. Senhor, eu mereço. Olha o que eu faço. Veja as minhas obras. Veja o quão fiel e dedicado eu sou. Senhor, eu mereço um lugar aí. Eu mereço ser melhor tratado. Eu não aceito isso na minha vida. Cuidado, isso é orgulho religioso. Vamos lá. Propôs então a parábola e começa a parábola no verso de número 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Ok. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Então, olha aí essa questão que nós estávamos falando anteriormente, né? Da oração para o público e não para Deus. Ó Deus, veja a forma, né, como ele orava, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o orgulho religioso é essa nossa triste ideia de achar que há méritos em nós que nos dignifiquem a salvação. Não há. Veja que onde residia esse orgulho religioso do fariseu. O nosso autor põe aqui, na questão moral e na questão espiritual. Não roubava, não praticava injustiças, não adulterava. Então, Senhor, eu sou moralmente bom. Tem lugar aí para mim, porque eu sou bom. Eu sou um homem de moral elevada. E também nas práticas espirituais, né? Ele jejuava, ele orava, ele dava o dízimo. O objetivo, então, era de merecer o reino de Deus, salvando-se a si mesmo. Então, a ideia do fariseu é que, olha, minha moral é excelente. Eu tenho um comportamento na sociedade que é louvável. E a minha condição religiosa também está ali em dia. Eu oro, eu dou dízimo, eu jejuo. Então, Senhor, pode tratar de arrumar um lugar para mim aí, porque eu vou. Quando a nossa salvação não passa pela pessoa de Jesus Cristo, então, irmãos, não há salvação sincera. Né? Nós temos que olhar e fazer tal qual fez o publicano. Ser propício a mim, pecador. Eu sou um pecador que preciso do Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor Jesus Cristo não há salvação, não há mérito, não há obra que me leve ao céu, que me conduza ao novo céu, nova terra, a um relacionamento eterno com o Senhor. Uma pergunta que faz parte do evangelismo explosivo diz assim, né? Se você morresse hoje e chegasse no céu e Deus te perguntasse por que eu devo deixar você entrar aqui no meu reino, o que você responderia? Se a sua resposta for com as questões morais e com as questões espirituais, você está fora. Não, eu tenho que entrar porque eu não roubo, eu não adultero, eu sou moralmente bom na minha sociedade, eu tenho que entrar porque eu cumpro a minha rotina espiritual de ir à igreja, jejuar, cantar no coral, dar o dízimo. Então, irmão, você não vai entrar. Mas se você olhar e falar, Senhor, eu não mereço, não há nada em mim que me habilite a entrar no céu, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo e creio que nos méritos dele, nas qualidades dele, na graça e na bondade, na misericórdia dele, por meio dele eu posso entrar, então você é este humilde que será exaltado, conforme nos ensina a bem-aventurança de Mateus 5, verso 3. É isso que nós devemos buscar, irmãos. Nos apresentar diante do Senhor com mãos vazias. O que há de bom no Jonatas? Nada. Qualquer coisa que eu faço, o faço porque Deus graciosamente habilita, capacita e graciosamente nos permite fazer e realizar. Em todas as áreas, moral e espiritual. É mérito do Senhor, é graça do Senhor, é glória e deve ser dada a honra ao nosso Deus. Aí a gente falou, né? Como resolve o problema da hipocrisia? Externando nosso pecado? Não, mudando. É sendo por dentro que também somos por fora. A segunda pergunta, você se sente espiritualmente superior a algum irmão da igreja? Se você se sente, irmão, você está nessa condição do fariseu em relação ao publicano. Ah, não, pastor, eu acho que eu sou melhor do que fulano e beltrano. Olha o que ele faz, olha o que ele é. Cuidado, irmão. Não há mérito em mim e você. O autor coloca aqui para nós pensarmos em relação à igreja, né? Se nós somos superiores em relação aos nossos irmãos da igreja. Mas eu vou além. Se você se sente superior àquele que está lá no mundo, o ímpio, se você se sente, irmão, não vai nessa linha, não. Isso é triste. Aquela pessoa que está lá no mundo, fazendo tudo de errado, entristecendo a Deus, ela faz porque o Senhor não o alcançou.
Quando o Senhor o alcançar, ela abandonará todos esses pecados. Eu e você só não fazemos igual ou pior porque o Senhor já manifestou sua graça sobre as nossas vidas. Então, tenhamos mais humildade ao nos referir ao não crente, ao nos referir aos próprios irmãos em Cristo. É triste nós vermos, irmãos, dentro do meio reformado, uma forma de tratar irmãos pentecostais um tanto quanto diminutiva, vaidosa, orgulhosa da nossa parte. Toma cuidado com isso, irmão. Faz isso não agrada a Deus. Se algumas pessoas do meio pentecostal estão ali de forma sincera, fazendo algumas práticas que são um tanto quanto imaturas à luz da Escritura, o fazem porque ainda não amadureceram no conhecimento da Escritura. Zombar destes não deve ser a posição nossa. Se sentir superior em relação a estes não é algo que glorifica a Deus, porque também há muitas atitudes imaturas nossas do meio reformado, e não por ser reformado, mas porque somos pecadores, que precisam também ser corrigidas. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você recebeu conhecimento, acessou conhecimentos que levaram e conduziram você a uma maturidade na fé, louvado seja Deus. Você só abandonou práticas estranhas, você só deixou um comportamento mundano, um comportamento de crente imaturo, porque esta graça de Deus, por meio da palavra, te alcançou. Do contrário, você, assim como eu, continuaríamos em pecados, continuaríamos em uma fé um tanto quanto estranha à palavra. O que fazer? Zombar, rir, brincar, tratar de forma a menosprezar irmãos talvez de outras denominações ou de outra linha de pensamento diferente do nosso, fruto talvez dessa imaturidade em relação ao conhecimento da Escritura? Não, não é isso que devemos fazer. O que devemos fazer é ajudá-los, é humildemente nos prestarmos a ser servos para que dediquemos a estes os meios para que eles conheçam também aquilo que nos foi possível conhecer e fazer por meio da pregação, da palavra e da instrução que temos recebido. Pastor, o senhor está dizendo que isso deve ser feito também para aqueles que estão sendo picaretas na igreja? Não. Esses que agem mal intencionados, querendo realmente enganar, tirar das pessoas, iludir pessoas, não, esses aí devem ser tratados com o rigor que a Escritura nos manda, né? Qualquer um que pregar outro evangelho que não este, seja maldito. Essa é a orientação do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Aqueles que brincam da fé, que zombam da fé, esses não têm parte no reino do Senhor. Mas aqueles que são cristãos verdadeiros, mas que por algum motivo de ainda não terem acesso ao conhecimento da Escritura, padecem em práticas erradas, sejamos mais misericordiosos com esses. Cuidado com o seu orgulho denominacional, com o seu orgulho religioso. Por fim, qual a relação entre hipocrisia e orgulho religioso? Penso eu, irmãos, que esta relação se dá no fato de que nós atribuímos a essas nossas práticas bonitas por fora os meios que vão nos habilitar para estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. O orgulho religioso me impede de ver o sepulcro que tem lá dentro, de um coração morto afetado pela queda. Então, quanto mais eu me orgulho e tenho vaidade da minha religiosidade, menos eu enxergo a podridão do pecado atuando e afetando a minha vida como um todo. Então, eu preciso me livrar deste orgulho para conseguir enxergar o meu coração e então tratar os meus pecados para que eu seja bonito por fora e bonito por dentro também. Quem você é quando você está sozinho? Que tipo de crente você é quando você está só?
ou apenas com aquelas pessoas mais íntimas, a sua esposa, seus filhos? Qual é o seu comportamento, seu linguajar, suas práticas? Elas glorificam a Deus tanto quanto aquelas práticas que você tem lá dentro da igreja? Se sim, louvado seja Deus. Se não, corrija o seu comportamento. Senão você tem sido muito hipócrita na sua vivência cristã. Que Deus nos abençoe, irmãos, que na pessoa de Cristo nós cresçamos na graça, no conhecimento e na misericórdia uns para com os outros e no rigor conosco mesmo, com o nosso pecado. Que o Senhor nos livre da hipocrisia, nos ajude a viver para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos só checar aqui alguma informação nossa aqui? Não. Bem, vamos encerrar então o nosso momento de Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo nosso juntos. Vamos vencer essa crise com mais humildade. Vamos nos livrar da hipocrisia para enfrentarmos as crises, porque é essa hipocrisia e esse orgulho que nos coloca, às vezes, em grandes enrascadas na nossa vida, no dia a dia, né? É o desejo de aparecer tão bem para as pessoas que quando alguma coisa vai riscar essa imagem tão bonita, a gente se desespera. Então, seja mais honesto, saiba reconhecer seus erros, seja menos orgulhoso e menos vaidoso e cobre menos as pessoas, seja mais rigoroso contigo. Que aí, quando você estiver em crise, você não vai estar tão preocupado com o que os outros pensam, você vai sofrer menos emocionalmente aí com a frustração dos seus pecados.